Olá, boa noite. Eu quero te convidar nesse instante para nós continuarmos a leitura da vida de Jesus nos 4 evangelhos. E hoje nós vamos tentar entrar na última semana de Jesus na terra, como homem, até a morte dele. E eu te convido nesse instante para que nós oremos antes de nós iniciarmos a leitura. Convide aí os seus familiares, seus amigos próximos e faça esse esforço de abrir a sua Bíblia, abrir o seu coração para lermos a palavra e sermos curados por ela. Deus, nós queremos antes de qualquer coisa, Pai, te dizer muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo amanhecer e pelo entardecer das nossas vidas. Obrigado porque em tudo, em todas as coisas, o Senhor, Pai, nos abençoou e nos guardou e nos livrou. Obrigado pelo ar, pelo sol, pelo pão, pela vida. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Pai, porque nesse instante nós estamos diante de Ti para aprender, Pai, do Teu Filho, o Cordeiro eterno imolado antes da fundação do mundo, manifestado na história, que nos incluiu no reino do Filho do Seu amor. Ó Deus, que o Teu Espírito, Pai, aumente a nossa percepção espiritual. Que o Teu Espírito, ó Pai, nos guarde e nos proteja. Que o Senhor aguce os nossos ouvidos. Que o Senhor, Pai, prepare a terra do nosso coração para receber a semente da vida. E no mundo espiritual, quebre cadeias, grilhões, salve vidas nesse instante, melhore famílias, restaure relacionamentos, ensina-nos a imitarmos o Teu Filho e no processo, Pai, em todos os momentos de decisão, ajuda-nos a decidirmos pelo amor. Eu te peço a Tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos lá então. Nós lemos ontem o capítulo inteiro de João 11, nós havíamos esquecido. E hoje nós vamos para a última narrativa dos evangelhos, que é somente Lucas que narra a parábola das 10 minas ou das 10 moedas de ouro, né? E eu quero ler com vocês aí, a partir do verso 11, Lucas. E aí sim nós vamos entrar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Verso 11 do capítulo 19 de Lucas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Isso que é importante para nós. A expectativa deles era que Jesus, naqueles dias, implementasse o reino dele aqui na terra. Então disse Jesus: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos teus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á.
Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quisestes que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amados, nós queremos aprender de Jesus. E observe que Jesus não vai preparando os discípulos, os apóstolos, gradativamente, psicologicamente, emocionalmente. E, acima de tudo, aqui tem um preparo político para eles entenderem que o reino de Deus não teria que ser implementado na terra. E Jesus, após fazer todos os milagres anteriores, Jesus conta essa parábola para mostrar para eles que aquela expectativa que eles tinham no coração, em especial o coração de Judas, que vai se sentir traído por Jesus e aí o trai, você vai perceber que Jesus fala, olha, eu vou morrer, eu vou para os céus e vocês vão implementar, vocês vão levar o reino meu para todos os cantos. E quando eu voltar, nós prestaremos contas. Então, rapidamente, quando Jesus fala isso, ele está, antes de todas as coisas, preparando os discípulos, os apóstolos para o momento da partida e que de fato o reino dele não seria implementado aqui. Ele não levantaria um montim, reuniria milhares de seguidores e ia batalhar contra César, contra Roma. Não. Jesus veio para cumprir as profecias e vocês vão ver na sequência que é assim. E aí ele conta essa parábola. Esse homem, esse rei que saiu, ainda que tenha uma ligação muito forte, segundo Flávio José, quando ele narra nos seus livros Guerras e Antiguidades, e ele narra a história de Arquelau, que era irmão de Herodes Antipas, que foi até Roma para ser coroado rei, e o povo daqui, que não queria porque ele era ruim, mandou uma embaixada para dizer para o rei, não o põe sobre o rei. Tem uma aplicação muito forte sobre isso. Mas Jesus está se referindo a ele mesmo. Ele morreria, ressuscitaria, subiria aos céus. E nesse período, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, é esse período de 3 meses, que aqui é narrado como uns 100 dias, porque você vai perceber que ele deu uma mina para cada um. Uma mina era uma moeda grega de ouro, que equivalia a 100 dracmas, ou seja, 100 denários, 100 diárias de um trabalhador romano. Ou seja, eu teria ali um dinheiro suficiente para pagar meus funcionários durante 3 meses e 10 dias, contando um mês de 30 dias. Esse é o período. E isso é importante para nós percebermos isso. E aí eu recebo esse talento, essa mina, que não é tão valiosa quanto o talento mesmo narrado por Mateus na parábola dos talentos lá no capítulo 25, verso 14. Mas é um tesouro que eu ganho. Jesus me deu esse tesouro para mim e para você, para esses 10 servos, 10 aqui é um número completo, tem a ver uma completude, tem a ver com todos nós, com todos os discípulos, com todos que receberam de Deus o chamado para anunciar, para amar, para servir, para ser justo, para ser verdadeiro. E é importante que ele ausentou-se. E nós estamos aqui nesse período entre a primeira vinda e a última vinda de Jesus. E o mais importante de tudo, todos nós carregamos na consciência, desde sempre, desde que você nasceu, você sabe aí dentro de você, por pior que você seja, por pior que seja o homem da terra, você tem condições no coração de pegar o pão, levar para casa e repartir para os filhos. Você não é de todo desgraçado, miserável, viu? Você carrega um sêmen, uma sementezinha. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então todos nós sabemos aqui, olha, conscientemente, que vai ter um dia. E esse dia, quando o rei chega para prestar conta, após esse tempo, esse período, vou colocar aqui um período, esse período entre a primeira e a segunda vida, que reúne todos para prestar conta, é esse período que nós estamos vivendo até aquele grande dia do juízo, onde todo mundo sabe que todos terão que prestar contas a Deus de tudo que fez por meio do corpo, durante você habitou este tabernáculo, durante a sua existência. É por isso que Jesus disse, olha,
olha para cá todo mundo, ele fala assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, eu venci a existência, eu entrei no mundo, estou saindo do mundo e venci, servi a Deus. Ou seja, eu também consigo, você também consegue em Cristo Jesus. E você sabe que nós prestaremos contas naquele grande dia do juízo. Só que eu quero te chamar a atenção para não ficar na sua mente aquela ideia de que é no futuro, é no futuro, é no futuro. Não, esse grande dia é hoje, é agora. Todos nós estamos sendo julgados todos os dias. Você nesse instante, quando decide a favor do bem, a favor da vida, a favor do evangelho, quando você entra para a dimensão de ser discípulo de Jesus, você está sendo julgado, você está saindo da morte para a vida. É por isso que vem a punição. Chega um e fala, Senhor, tua mina rendeu 10. Toma aqui, meu filho, está aqui o seu prêmio. Então todo mundo sabe que a vida vai cobrar de cada um de nós. Não é simplesmente eu nasci, cresci, morri, fiz o que fiz, morro e acabou, vou para um lugar de aniquilacionamento, como alguns teólogos creem, outros falam, você vai... Não. Todo mundo sabe, de uma forma ou de outra, que haverá de prestar conta. A sua consciência te diz isso. O segundo, Senhor, está aqui, sua mina rendeu 5. Então toma aqui, 5 cidades, governam sobre elas. O outro já chega dizendo, já chega condenado. Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, mau, rigoroso, que plantas onde não semeia, que colhe onde não ceifas, onde não semeaste, que colhe onde não semeaste, que pega de onde não colocou. Então eu peguei tua mina e escondi, embrulhei. O Sérgio fala, você está sendo condenado pelas suas palavras. Se você não quis investir, pelo menos colocasse a mina no banco, renderia juros. Talvez, observe que nesse tempo já tinha os bancos comerciais. Ou seja, amados, a mina, o talento é o evangelho. É este tesouro que Deus te deu. E Deus reparte a cada um conforme Mateus, segundo o dom que Ele distribuiu a cada um. Por isso que tem 10 talentos, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Deus reparte cada um conforme o dom, com a medida da proporção da fé que Ele repartiu a cada um. E todo mundo não pode se evadir da vida. Eu não posso pegar esse talento, esse evangelho e esconder, porque eu sei que o evangelho é o que viabiliza a vida dos homens, é o evangelho que mantém a sociedade inteira, é o amor. Por isso que o mundo está morrendo por falta de amor. Então eu não posso me evadir da vida. Eu tenho que pegar esse talento, esse dom que Deus me deu, essa mina, esse evangelho, e investir no amor, na justiça, na verdade. Porque eu sei que eu terei que comparecer diante de Deus e prestarei conta de tudo que eu fiz por meio do corpo. Mas isso não acontece no futuro, é agora. Todos os dias nós somos julgados, amados. Aí Jesus encerra esse momento para dizer para mim, para você e para eles, por favor, façam como Zaqueu. Converteu, o que você roubou, devolva. O que você fez de mal feito, faça tudo certo agora. Você mentia, não minta mais. Deixe a sua nova vida surgir. Isso é o que Paulo diz lá na carta aos Coríntios, que aquele que está em Cristo é nova criação. Ele foi regenerado. É um novo Gênesis que foi nele. A velha vida fica para trás e tudo se faz novo. Então, por favor, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Qualquer um em qualquer lugar. Porque cada um carrega uma consciência e todo mundo sabe que o caminho certo a ser seguido é o caminho do amor. É daí, então, a partir desse momento, diz o texto, né? Ouvindo eles essas coisas, propôs Jesus essa parábola das 10 minas. E aí Jesus ruma, e dito isto, verso 28, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Está indo para Jerusalém, é a última semana. Essa narrativa da chegada de Jesus em Jerusalém é narrada pelos 4 evangelistas. Todos, não só os sinóticos, João também. Todos narram. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou fazer a leitura aqui em Lucas e a gente vai ponderar um pouquinho sobre o que cada um diz, né? E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé,
que era uma cidadezinha, uma aldeiazinha, a 1 quilômetro mais ou menos de Jerusalém, ficava no sopé do Monte das Oliveiras. Já estou explicando para vocês. O Monte das Oliveiras tinha uma crista de aproximadamente 2 quilômetros de extensão, e no sopé desse monte, do lado sul, ficava Betfagé, né? E entre esse Monte das Oliveiras e Jerusalém ficava o Vale de Cedron. Então Jesus está chegando aqui entre Betfagé e Betânia, que ficava a 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, ou seja, que é lá, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-mo. Ou seja, Mateus fala que foram os 2, tanto a mãe, a jumenta, quanto o jumentinho, que no grego aqui é um burrico, um potro. E por que vem isso? Por causa do Velho Testamento, porque o jumento novo cria, o burrico, o potrozinho, que nunca tinha sido montado, que nunca tinha sido colocado um jugo sobre ele, uma canga sobre ele, um fardo sobre ele. Esse animal era usado no Velho Testamento para os serviços prestados no templo, serviços da religião. E Jesus vai usar um jumentinho que nunca tinha sido montado. E na narrativa dos demais, inclusive a narrativa de Mateus é o que fala da jumenta, Jesus manda trazer os 2. Vai a casa, vai lá e manda trazer os 2. Ó. Se alguém vos perguntar, verso 31, por que os soltais? Respondereis assim, porque o Senhor, grava isso, precisa dele. E indo os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que os soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. E diz mais o texto, assim, ó: então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendia no caminho as suas vestes. Aí você percebe que na narrativa de João, na narrativa de Mateus, eles falam que desse jumentinho, desse potro, esse burrico, que Jesus montou, e eles colocaram suas mantas em cima, e eles descendo de Jerusalém, diz que pessoas precediam e pessoas vinham atrás, era uma multidão de gente cantando e se alegrando. Mateus e João fazem alusão nesse momento à profecia de Zacarias 9:9, onde o profeta diz 400 anos antes: ó filha de Sião, ó Jerusalém, né? No monte Sião, eis aí vem o teu rei, humilde e simples, montado em um jumentinho, cria de jumento. Então, quando aquela multidão ali, ó, estava vendo aquilo, o Velho Testamento, a história deles estava passando na mente deles como um filme. E eles estavam trazendo de volta: esse Jesus é o rei, sim, é o Messias. O Messias então não vem como um imperador, não vem como Roma, poderoso, em cavalos brancos, poderosos. Não, ele vem humildezinho, montado em uma cria de jumento. Então observe que isso é importante. E João diz ainda no texto dele, na narrativa de João, João fala que até esse momento isso estava encoberto aos olhos dos discípulos. Ou seja, não é que Deus os cegou, não, quer dizer, ainda tinham camadas ainda sobre eles de percepções, de impressões, de sonhos deles, das conquistas, de que eles iam reinar com Cristo, um seria superintendente, outro general, eles ainda queriam um reino na terra. Então, isso estava encoberto neste momento, tinham camadas impedindo de enxergar. Mas à medida que Jesus foi sendo glorificado, aí eles foram lembrando das profecias do Velho Testamento. E quando eles viram crianças, homens, mulheres, todo mundo cantando o Salmo 118, que fala: hosana, salva-nos, Senhor, por sua misericórdia. O hebraico diz isso, que quando transliterado para o grego, significa hosana, significa salva-nos, Senhor. Ou seja, o Senhor tem nos salvado. Quando eles viram aqueles cânticos todos, eles entenderam: esse é o rei de Israel. E diz o texto que foi isso mesmo. E eles receberam Jesus como rei, porque eles estenderam suas vestes. O texto de João diz que eles cortaram ramos de palmeiras,
Mateus e o outro diz que eles cortavam galhos de árvores e outros suas próprias capas no caminho para receber o rei entrando em Jerusalém. Eu vou ler a sequência para vocês verem, diz o texto assim, ó. E quando, verso 37, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, tá vendo? Descendo, entrando na cidade de Jerusalém, atravessando o Vale de Cedron, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham dito, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Esses eram os cânticos que eles cantavam, os salmos que evocavam aquele momento de júbilo, principalmente os salmos que ele cantava durante o momento da festa dos tabernáculos, quando ele sai de suas casas para tabernacular em tendas, viver em tendas, ou seja, é Deus presente, o rei, o Messias veio e está tabernaculando com o povo, está presente no meio do povo. Era uma alegria indizível, alegria para uns, o mundo reconhecendo que Jesus era o rei, que veio do céu. Mas olha aqui, ó, verso 39, ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos, manda que os calem. E Jesus fala: não tem como. Se eles se calarem, as pedras vão clamar. Ou seja, não tem como a gente ocultar Jesus. E eu quero chamar a atenção, porque nesse momento, em tempo em que aqueles que se dizem representantes legais de Deus na terra, as chamadas religiões, as denominações, estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, do amor, estão se misturando no mundo, estão sendo corrompidos pelo Deus deste mundo que é dinheiro, que estão entrando pelo mundo da política, tentando garantir seu espaço político e geográfico, e estão se corrompendo. A Bíblia diz que pedras vão clamar e estão clamando. Está nascendo gente de todos os cantos, crendo no amor em Jesus e fazendo aquilo que eles deveriam fazer e não estão fazendo. Cuidado, amados. Isso aqui é sério. Tem relatos enormes. No mundo muçulmano mesmo, você pegar um país como o Irã, tem gente se levantando, crendo em Jesus, comunicando só no olhar. Não tem como prendê-los, porque não tem um lugar físico. Eles se comunicam pelo amor. E dizendo aos líderes do Irã: não tentem riscar Israel do mapa. Tem coisas lindas e maravilhosas acontecendo, e o meu chamado agora é para isso. E essa palavra é para você. Clame, levante-se, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando e volte para cá. É isso que aconteceu. Mas ele respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aí é que entra essa parte aqui, ó. Eu quero chamar a atenção de você. Só Lucas narra, quando ia chegando na cidade, vendo a cidade de Jerusalém, Jesus chora. Chora mesmo, amados. E aqui eu quero chamar a atenção, para além das teologias, ele chora. Eu vou te mostrar o porquê. E dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, como estava oculto aos olhos dos discípulos. Porque esse povo que estava ali em Jerusalém, o povo de tantas oportunidades, que viram tantos milagres, que viram ressurreições, estavam ainda carregados da literalidade da letra, carregados de anseios do seu próprio umbigo, da sua própria performance, querendo dominar e controlar a terra por meio de uma religião vazia e sem vida, porque é impossível que o evangelho de Jesus, que Jesus seja comportado dentro da caixinha da religião. É impossível acontecer isso. Jesus está para além desses ambientes. E estava encoberto aos olhos deles. Pois sobre ti, aí Jesus profetiza, pois sobre ti, Jerusalém, virão dias, que chegou no ano 70, com o general Tito invadindo Jerusalém com suas tropas, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, fez o sítio, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, ou seja, destruiu Jerusalém, que só sobrou literalmente o muro das lamentações, que está lá até os dias de hoje. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação.
E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, para que você que está aí lendo Jesus, que você não migre, que você não acompanhe esses que andam tentando fazer teologias extremas aqui. Por exemplo, pode ser que pessoas citam esse momento, nesse instante, porque a dialética de Jesus é complicada, para dizer assim, mas crente perde salvação sim. Outros vão falar assim, não, já está tudo pré-determinado, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Olha, amados, é difícil você entrar nessa paranoia de um lado e de outro. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o dia é hoje. Tudo está acontecendo agora. Tanto Gênesis quanto Apocalipse. Deus não tem passado e Deus não tem futuro. Em Deus tudo acontece agora. E todos os dias você está tendo oportunidades e oportunidades, então não desperdice. Seria cinismo da parte de Jesus chorar por Jerusalém pelos seus compatriotas, por aqueles por quem ele veio, sabendo ele que já estava tudo feito desde sempre. Não. Jesus está dizendo claramente que eles perderam a oportunidade da visitação. E eu quero te convidar nesse instante a você não perder essa oportunidade da visitação de Deus sobre sua vida. Não perca essa oportunidade. Essa, entre aspas, bendita quarentena, isolamento, distanciamento social. Busque o Senhor. Abra o seu coração para nunca mais deixar de servi-lo. Arrependa dos seus pecados, do egoísmo, da ganância, do ódio, das invejas, das mágoas. Se liberte de seus monstros, seus fantasmas, seus vícios. Busque a Deus nesse tempo de todo o seu coração. Vamos orar? Eu te convido a derramar o coração diante de Deus e a aproveitar essa oportunidade de Deus para nós. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor nos atraiu a Ti com benignidade. Obrigado pelo Cordeiro, pelo Rei de Israel, o Messias, Pai. Obrigado pelo sangue, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigado por esse momento em que estamos lendo a Tua palavra. Oh Deus, que isso seja visceral em nós. Que o Evangelho seja entranhado em nós. E que nós cresçamos assim, caminhemos assim, na pegada do Evangelho, imitando o Teu Filho no amor, na justiça, na verdade, carregando em nós essa esperança, Pai, que perpassa a sepultura, de que de glória em glória nós estamos sendo transformados, até sermos como Tu e Te vermos como o Senhor nos vê. Obrigado, Senhor, por este momento. Cura os que estão feridos, os que estão doentes, os que estão machucados, aqueles que estão, Pai, oh Deus, enfrentando os seus próprios monstros interiores, libertos nesse instante. Cura essa família que está machucada, cura esse que está doente no corpo, na alma, cura esse que está debaixo de uma dependência física e química. Meu Deus, ajuda-nos a aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado. E abençoe a nossa terra, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso povo. É assim que nós, em Cristo Jesus, te agradecemos pelos milagres e pelas bênçãos e nos rendemos diante de Ti. Oh Deus, agraciados e agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.